Tudo bom, moçada? Vamos lá, segundo ano. Revisão para trimestral 2, certo? Lembrando que eu coloquei para vocês Revolução Russa, República Oligárquica na frente de História do Brasil, Crise de 1929 na frente de História Geral e regimes totalitários também em História Geral. Então, temos três assuntos da frente de História Geral: Revolução Russa, Crise 29 e regimes totalitários. Tá? E um assunto na frente de História do Brasil, que é a República Oligárquica. Tá? São assuntos extensos. Então, vamos lá. Vou dividir, né, como vocês sabem, em duas aulas. Vamos pegar primeiro os dois assuntos, começando por Revolução Russa. O que vocês devem ficar atentos nessa cobrança sobre a Revolução Russa? Primeiro, aquele momento de passagem, né, do Império Russo do final do século XIX para o século XX, suas características gerais na economia, na política, na sociedade, né? Salientando o avanço do imperialismo ocidental e do japonês sobre o Império Russo, salientando sua base agrícola, seus problemas estruturais nessa base agrícola, né? As questões sociais decorrentes dessa característica econômica, uma massa camponesa normalmente empobrecida, miserável, com alto índice de analfabetismo, correto? E politicamente você tem que lembrar daquele governo autoritário, aquele czarismo que não estabelecia muita liberdade de manifestação política para os grupos de oposição, sejam eles republicanos, liberais ou socialistas, certo? O que mais que vocês devem lembrar? Vocês devem lembrar também das fases desse processo revolucionário. Primeiro, lembrando da questão do chamado ensaio geral, né, ligado a esses problemas estruturais que nós acabamos de falar desse Império Russo, né, e vocês devem lembrar também que esses problemas estruturais são somados a questões conjunturais em 1905, né, ou seja, a derrota para os japoneses na Guerra Russo-Japonesa, né, o massacre chamado o Domingo Sangrento, o massacre de parte da oposição, né? E também a rebelião dos marinheiros no porto de Odessa, certo? Nesse caso, vocês devem lembrar das reformas estabelecidas pelo Nicolau II, né? Posteriormente, vocês devem lembrar que entre 1905 e 1917, fevereiro de 1917, gradativamente, essas reformas foram sendo anuladas, não é isso? Poder do parlamento, a extensão do direito de voto, né, a atuação dos soviéticos, tudo isso acabou sendo gradativamente cortado dessas reformas dadas pelo Nicolau II em 1905. Né? E vocês devem lembrar também que, posteriormente, em 1917, a Rússia, acaba entrando na Primeira Guerra Mundial. E isso vai agravar os problemas que já existiam naquele império. Certo? Os enormes prejuízos materiais e humanos vão colocar aquela sociedade praticamente em xeque, né? E isso força um segundo momento de revolução, que é a chamada Revolução Liberal, chamada também de Revolução Menchevique, né? Fica muito pouco tempo, meses, no poder. Na verdade, a permanência, esse governo do Kerensky e do Lyov, eles acabam cometendo um erro estratégico, é manter a Rússia na guerra, eles não escutam o clamor da população, certo? E esse clamor acabou sendo ouvido pelos socialistas mais radicais, chamados mencheviques. Aí vocês têm que lembrar do Paz, Pão e Terra, defendido pelos mencheviques também, certo? Provavelmente vocês vão ter que lembrar do Acordo de Brest-Litovsk, quando os bolcheviques tomam o poder, certo? Eles efetivam essa saída da Rússia da guerra, né? E a partir do momento que os bolcheviques chegam ao poder, vocês têm que lembrar desse processo de consolidação. Tá? Aí eu lembro que vocês lembrem, eu peço desculpa que vocês lembrem do chamado comunismo de guerra, estabelecido pelo governo Lenin para vencer os contra-revolucionários, a guerra civil, né? Peço que posteriormente vocês lembrem também das características e das medidas da chamada NEP, dessa nova política econômica, que tem como principal característica a mescla de iniciativas, de ideias liberais e socialistas, ou capitalistas e socialistas, certo? Essa é a questão. Tá? Stalinismo, Ronaldo, stalinismo também cai uma questão na prova, e vocês devem lembrar daquela característica, né, de uma ditadura pessoal do governo stalinista, e principalmente do seu processo de
planificação econômica também dos planos quinquenais. Correto? Lembrando, vocês têm o PVB, vocês têm o material oferecido pela escola e, obviamente, que junto com essa revisão ofereceremos questões no guia de atividades. Então, reforcem, tá? Através do estudo, através da resolução dessas questões, aquilo que eu estou salientando que vocês devem buscar. Tá certo? O que mais, Ronaldo? República Oligárquica. República Oligárquica é um assunto extenso e eu estou tentando direcionar para vocês, certo? Então, peço que vocês estudem basicamente os movimentos sociais da República Oligárquica. Né? Obviamente que não tem como falar disso sem mexer na questão do coronelismo, certo? Né? Da manipulação do voto através do que é estabelecido na Constituição de 1891. Isso aí não tem jeito, vocês necessariamente vão ter que lembrar, correto? Mas na questão dos movimentos sociais, lembrem dos movimentos rurais e urbanos. Nos movimentos rurais, né, vocês devem lembrar essencialmente do caráter de messianismo, do uso da fé, do misticismo, como solução, entre aspas, para os problemas socioeconômicos que aquela população atravessava, enfrentava. Correto? E aí eu peço que vocês prestem bastante atenção, né, ao movimento de Canudos e Contestado. Tá? E o movimento do cangaço, que é uma resposta diferenciada ao mesmo problema, né? Seca, latifúndio, miséria da população camponesa, abandono dessa população por parte do Estado. Correto? Nos movimentos urbanos, não tem jeito. Não tem jeito. É previsível. Revolta da vacina, revolta da chibata e as manifestações tenentistas, Copacabana e Coluna Prestes. Certo? Se os movimentos rurais têm como causas essenciais a seca, a concentração de terra, a população empobrecida e o abandono por parte do Estado, né? Os movimentos urbanos eles vão ter, basicamente, causas como o autoritarismo do governo e as condições inadequadas de vida, as condições socioeconômicas inadequadas por parte dessa população. Você vê isso claramente na revolta da vacina, no seu caráter obrigatório da vacinação, certo? Do bota abaixo das atitudes autoritárias tomadas pelo governo naquele processo de modernização, de europeização, de urbanização da capital federal. Correto? Revolta da chibata, não precisa nem falar de autoritarismo, uso de castigos físicos na Marinha, principalmente contra negros e mulatos. Né? Então, fica fácil de vocês se tocarem desse caráter autoritário. As manifestações tenentistas e também modernistas, como evidência de uma crise que já começava a se evidenciar dentro daquela república oligárquica a partir da década de 20. Tá? Os processos políticos que levam a essa crise, basicamente, como quebra da política do café com leite, formação da Aliança Liberal, vou adiantando para vocês que eu não cobrei para vocês. Correto? Outra coisa importante, né, na questão econômica, eu vou pedir que vocês fiquem atentos à questão do encilhamento. Eu não vou cobrar, porque no período anterior, no governo do Deodoro, certo? Mas vocês fiquem atentos à questão do processo de industrialização ligado ao contexto externo, ligado à Primeira Guerra Mundial. Portanto, estou falando do processo de substituição de importações. Correto, moçada? Então, é isso. Tá bem tranquilo, tá bem direcionado para vocês. De novo, falo para vocês, não abram mão da resolução dos exercícios que estão sendo ofertados a vocês. Bacana? Um abraço. Valeu. Nossa.